Bom domingo de Páscoa a todos, a paz do Senhor. Muito obrigado, evangelista Dalto, pela mensagem trazida aqui agora há pouco. Muito obrigado a todos pelas orações constantes nesse momento de quarentena. Que Deus continue confortando e abençoando o coração de todos nós. Convido-os a abrir suas Bíblias em suas casas, abrirem suas Bíblias. No texto que escreve Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1, apenas alguns versículos para a nossa breve devocional. Diz assim: Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram uma pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Queridos, a mensagem desse texto, dentre muitas coisas, quer nos ensinar que a ressurreição de Jesus é um retumbante brado de vitória sobre a morte. Então, esse texto, dentre muitas coisas, quer nos mostrar que a ressurreição do Cordeiro Pascal perfeito de Deus, Jesus Cristo, o único capaz de nos dar a vida eterna, ele triunfou sobre a morte, porque o túmulo estava vazio. As mulheres, embora com boa intenção de preparar aromas, mas tinham esquecido, acharam que ele estaria ali morto naquele local. Mas elas se deparam com a pedra removida, elas se deparam com um túmulo vazio, elas se deparam com um lugar ausente de quem ali estava sepultado, porque o poder de Deus ressuscitou o seu filho das garras da morte. A morte não foi capaz e nunca será de deter o amor e o triunfo redentor que o nosso Jesus Cristo conquistou na cruz por todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu ainda queria endossar e ensejar essa mensagem, relembrando um pouquinho de um dos trechos da canção Autor da Minha Vida, do cantor Sérgio Lopes, que nos diz: Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade, garantir vida eterna e paz. Mas, ele ainda diz isso, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu. Então essa música enaltece a pessoa divina humana do nosso Redentor Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro Pascal, chamado por João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador tem essa vitória também sobre a morte. Não é uma vitória independente do nosso Senhor, mas de todos aqueles que fazem parte do reino dele. Então Páscoa é também anúncio de vitória, é momento de deixarmos nossos medos, temores, independente de qualquer contexto que estivermos passando, claro, com prudência, mas não esquecermos que existe um Redentor, que não só controla o mundo, que não só está na nossa vida, mas ao mesmo tempo ele é o próprio controle, ele está na sua vontade soberana, realizando tudo de acordo que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu ainda queria lembrar as palavras do apóstolo Paulo, no majestoso ou no magistral capítulo da ressurreição, que ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, onde ele nos diz no capítulo 15, verso 54, no finalzinho: Tragada foi a morte pela vitória. E quando ele diz isso, ele está mostrando: Jesus venceu a morte ressuscitando. Ele é as primícias daqueles que dormiram, ou seja, não só ele, aliás, ele é o único, que venceu a morte ressuscitando e depois de ressurreto jamais morreu e jamais morrerá. Lázaro ressuscitou, mas depois morreu novamente, e assim os demais que passaram por isso naquele momento. Mas a grande questão é: Jesus é as primícias daqueles que dormiram, e ele é a garantia, ele é a nossa coluna, o nosso baluarte, a nossa segurança de que um dia também iremos ressuscitar com ele. Isto é, a não ser que nós que ainda estivermos vivos, aqui quando ele voltar, podemos assim então ser transformados, à semelhança de sua glória incorruptível e à sua semelhança. Mas, se estivermos mortos nesta ocasião, seremos ressuscitados para a honra e glória dele, pela sua misericórdia excelsa e redentora. Querido irmão e irmã que está nos ouvindo nesse domingo de manhã, pense nisso, ressurreição, Páscoa é mensagem de vitória. As mulheres estavam perplexas, em pânico, mas os anjos disseram-lhes: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Então a grande questão é:
Ele venceu as garras da morte. Não procurem por alguém que vocês estariam achando que a morte iria deter, porque ele venceu com autoridade e poder. Ele é o Filho bendito de Deus, aquele que não é só um Deus em essência, né? Ele é sim 100% Deus, 100% homem, sem pecado, e ele provou as nossas dores, né, os nossos sofrimentos, mas ao mesmo tempo garantiu para nós acesso pleno ao Pai em ocasião oportuna para nos dar graça e socorro em todas e quaisquer situações que enfrentemos nesse mundo. Confiemos no Cordeiro de Deus. O apóstolo João em Apocalipse 5 se depara num dilema quando vê diante daquele que estava sentado do trono, ninguém tinha sido até então achado digno de abrir o livro, né, e os selos que estavam nele. E não era uma questão de força para abrir o livro, mas alguém que fosse digno. E João estava chorando por isso, perplexo, abatido, mas ele olha e vê o Cordeiro de Deus como tendo sido morto, mas estava ali vivo, mostrando que Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro vencedor, tinha autoridade e tem não só de abrir o livro, como de fato abriu e mostrar o que estava no conteúdo do mesmo, mas também mostrar que ele é o soberano, ele é aquele Filho bendito de Deus que mora no nosso coração. E interessante também que nesse texto os anciãos, junto com os 24 anciãos e os 4 seres viventes, todos eles enaltecem a Jesus, dizendo: digno é o Cordeiro de abrir os selos, e vão falar do louvor e da honra e a glória que é devida àquele que comprou com o seu sangue todas as pessoas de toda língua, povo e nação. Então, quão bom é saber que temos um Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo e nos dá uma mensagem de triunfo sobre a morte, né? O que ele fez na cruz. Que Deus os abençoe, um bom domingo. Essa é uma singela e simples mensagem, mas espero que abençoe o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.